Você só resolve um problema estrutural com uma solução estrutural. Qual que é a solução estrutural? É reformar o sistema de justiça criminal brasileiro. Óbvio, colocar o segurança na porta das escolas vai ampliar a percepção de segurança das pessoas, o problema deve regredir até o primeiro erro de um policial de segurança. Na hora que tiver o primeiro erro na porta da escola, e vai acontecer esse erro, sabe por quê? Porque como a legislação é leniente, os casos mais simples, por exemplo, de incivilidades, que é o caso, imagina uma briga na frente da escola, um caso crônico de barulho, como um pancadão, um caso de desordem, né? Vai exigir a intervenção de um policial, de um segurança. E aí é só fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai ver a quantidade de situações em que um policial vai intervir numa festa, num pancadão, com pessoas alcoolizadas, começa um conflito, o policial é cercado, saca a arma, atira contra alguém que está desarmado, cria-se uma comoção. Qual que é a culpa? Porque o policial é despreparado, isso tudo, e ninguém não, né? O debate público não se desloca para dizer o seguinte: por que isso aconteceu? Por que isso chegou nesse ponto? Quer dizer, por que a gente não conseguiu conter o problema antes da intervenção policial? Então, diante desse contexto de baixo custo do crime no Brasil, o crime pequenininho, uma incivilidade, uma desordem, e o crime enorme, um assassinato serial, uma corrupção, os dois têm baixo custo do crime, os dois há incentivo para quem quer ser recorrente, em especial para quem quer ser recorrente. Porque para quem nunca cometeu um crime, você não sabe se a pena é pesada ou não. Agora, o indivíduo que cometeu o primeiro crime percebe que ele sai na audiência de custódia, que se for condenado vai ter uma série de benefícios, e ele é alguém que tem um desvio, vai continuar praticando, né? Então, as medidas de gestão, além de não resolver o problema, elas em médio e longo prazo, elas são revertidas. Porque a própria demanda exagerada acaba causando um excesso de atuação das forças de segurança. E se você atua muito na mesma situação, uma hora você erra. E se você erra, segurança é igual medicinas, né? O médico pode ter salvado 100 pessoas, basta ter um erro médico que ele matou uma pessoa, que é uma vida. Então ele vai ser sempre, a sua competência vai ser sempre questionada. Por isso que você tem que manter uma certa proteção para quem opera. Então nós vivemos no Brasil, os reflexos do baixo custo do crime, eles são diretos para a vítima, nós estamos menos protegidos. Ele é direto para o criminoso que está incentivado e ele é direto para o policial que vive atuando sob pressão num nível de atividade sob risco muito maior que qualquer outro país. O problema é que essa segurança armada na porta da escola vai dar problema, porque também ninguém forma os seguranças. Né? Você vê em porta de boate, em eventos, é preciso que tenha bom senso. E bom senso é uma coisa muito difícil de... Não é mensurável. Não, você está correto. Né? Você tinha que ter uma formação de uma escola de seguranças para formar pessoas que possam ficar na porta da escola armados e tal. Isso vai ser impossível. Isso é caro. Né? Você formar bem é caro. É formar bem, pagar bem, manter profissionais em condições ali o tempo todo, no número adequado, dependendo do tipo de evento, dependendo do tipo de local. É uma medida que essas respostas serão dadas. Né? Você tem programas, por exemplo, de policiamento escolar. Aqui em São Paulo a gente já tem há algumas décadas um programa de policiamento escolar, que é um programa muito bem executado pela Polícia Militar. Como assim? Como é que funciona esse programa? Você tem um efetivo específico da polícia, são 2 policiais, né, que estão ali na viatura, e a função deles é patrulhar as escolas. Então a ronda que ele pratica durante o dia não é uma ronda de patrulhamento das ruas apenas, é uma ronda entre uma escola e outra. Então ele vai até uma escola, faz um patrulhamento dentro da escola, vai em momentos chaves de entrada e saída, quando é uma região que tem, por exemplo, alguma informação como tráfico de drogas próximo da escola. O que ocorre dentro da escola e nas cercanias é o objeto desse tipo de patrulhamento escolar. Isso já existe em São Paulo? Já existe já pelo menos há uns 20 anos. Tá?
E funciona? Então, você tem toda uma estrutura instalada. Tanto é que a própria Secretaria de Educação acaba auxiliando com, por exemplo, as viaturas vêm da própria Secretaria de Educação, que é uma previsão dela. Ela tem um alcance limitado, exatamente pelo que a gente está tratando. Primeiro, porque você tem uma série de restrições para a atuação do policial dentro da escola, né? E essas restrições, elas são de ordem legal e também são de ordem regulamentar. Às vezes você tem uma diretora que não tem muito interesse que ele atue de maneira mais intensa. Existe um programa chamado ProERD, que esse já tem próximo de 40 anos, que é um programa de enfrentamento à questão das drogas, que os policiais fazem palestras dentro das escolas, também cria uma proximidade com os alunos. Hoje em dia você tem vários adultos que foram formados, inclusive é um curso, você é formado no ProERD, que também é de grande sucesso. É uma adequação de um programa semelhante que foi aplicado nos Estados Unidos nos anos 70 e 80. Então existem várias iniciativas nesse sentido de prevenção, né? A presença da polícia, a ronda da polícia. Agora, depois desses eventos, inclusive há uma expansão de um programa um pouco mais aproximado, de aproximar a polícia da atividade. Existem, eu hoje chefio o Centro Integrado de Comando e Controle. São 16 agências, além das polícias, são mais 12 agências, né? Das polícias e do Corpo de Bombeiros, que são os órgãos típicos da Secretaria de Segurança. Um dos órgãos que a gente tem lá é a própria Secretaria de Educação. Então, ela está assediada quando tem um problema na escola, ela nos aciona e compartilha imagens a partir da escola. Bem, o esforço de prevenção é um esforço necessário, difícil de ser aplicado, mas que vai resolver o problema. A gente precisa ser de forma clara, não. Quem pretende executar esse crime, ele hoje conta com a benevolência da legislação penal, com a impunidade da legislação penal. O foco do controle desse tipo de problema uma vez esse criminoso identificado, ele precisa ser incapacitado, ele precisa ficar tempo preso, ele precisa compor uma lista de criminosos que teriam... vou dar um exemplo, diversas... pelo efeito da imitação, né? Isso acontece em vários locais. Nos Estados Unidos se estuda, há vários estudos nesse sentido, porque esses ataques em escolas, infelizmente, tem uma série histórica grande lá. São recorrentes. Né? São recorrentes. Então você tem o efeito do imitador, né? Que um criminoso, um jovem criminoso, ao perceber, ao estudar ou visualizar um ataque, ele tende a imitar ele, inclusive usando... imitar e superar, né? Inclusive usando boa parte da indumentária, da estratégia, da ação dele. Então, isso, inclusive, é uma das razões que a gente sempre solicita aos órgãos de imprensa que não detalhe na divulgação do evento. Né? Parece que dessa vez de Blumenau a imprensa acordou para isso, né? Exatamente. Acordou tarde, porque divulgou bastante, os sites divulgaram muito a foto do rapaz. Exatamente. Então, isso cria dá fama, dá palco para uma pessoa que não merece o palco. Isso também é recorrente em casos de terrorismo individual, chamado os lobos solitários, por exemplo, um ato terrorista com uma arma de punho, com uma faca, que pode ser facilmente reproduzido por um outro indivíduo, facilmente entre aspas, né? Mas pode ser reproduzido com certa facilidade. Inclusive o nosso secretário de Segurança, o deputado capitão Guilherme Berritti, ele fez um artigo, saiu na Folha de São Paulo, junto com o secretário de Educação aqui de São Paulo, falando exatamente sobre isso, a responsabilidade dos órgãos de imprensa na hora de fazer a divulgação do caso, para não criar esse efeito de replicação, né? O efeito imitador. Mas o fato ainda que nós tenhamos toda essa capacidade de... Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza.
Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!